Então vamos lá, vou usar uma colinha aqui porque, né, uma listinha vai que eu esqueça de alguma coisa. Eu vou trazer alguns exemplos e eu quero deixar bem claro o seguinte: dependendo da tua rotina, dependendo né, se isso aqui vai fazer sentido para ti ou não, essa lista que eu vou te apresentar aqui, ela é um exemplo para que tu consiga visualizar o que eu estou incluindo e por que eu estou incluindo. Talvez algumas coisas tu não precise incluir, talvez outras tu perceba que tu tenha um custo que eu não citei aqui e que tu precisa incluir isso no teu negócio. Então, vou passar o exemplo, tá? Vou dar várias dicas aqui do que pode ser incluído, do que não pode, né? E aí dentro, entendendo o porquê que cada coisa está na lista, tu vai conseguir fazer a tua própria lista. Então a dinâmica é a mesma lá do preço da mão de obra, tá? Tu vai definir a tua, não através de outras artesãs ou de outras pessoas. Vai definir o que faz sentido para ti dentro do negócio que tu está construindo. Aqui nos custos fixos é exatamente a mesma coisa, tá? Então eu vou passar para os exemplos. Então aqui, ó, eu vou colocar aluguel. Por que eu coloco, Carla Noronha, por que eu coloco aluguel nos meus custos? Porque eu preciso alugar um espaço que tenha como eu trabalhar. Então isso interfere na decisão quando eu estou procurando casa para alugar, né? Nesses últimos anos aí eu me mudei algumas vezes, mas todas as vezes que eu precisei mudar, eu precisei levar em consideração que a casa tivesse um espaço para eu montar o ateliê. Então eu preciso alugar um espaço que seja um pouco maior, que, né, automaticamente vai ser um pouco mais alto o valor do aluguel, mas que atenda a minha necessidade. Então eu coloco aqui, apesar de trabalhar em casa, 1/3 do meu aluguel, levando em consideração isso, tá? Hoje eu vou colocar aqui R$400, que é o meu número, mas que é um exemplo, tá? Então, de aluguel eu vou colocar ali que eu pago R$400. Da onde que vai sair a outra? O meu aluguel não é 400, né? Eu tô colocando 1/3 do aluguel aqui. De onde que vai sair os outros 2/3 para pagar o meu aluguel? Vai sair do meu salário. Porque se eu trabalhasse em outro lugar, eu poderia alugar uma casa menor e eu teria que pagar o meu aluguel do meu salário. Então, o que eu estou colocando aqui para não exonerar o meu negócio, eu estou colocando a parte do aluguel que eu acho que cabe ao negócio, tá? Então, pago o aluguel nos custos fixos, a parte que é do ateliê, e pago a outra parte que é de moradia do meu salário, que é o que eu tiro lá depois da minha mão de obra. Então eu vou colocar aqui, ó, energia. Eu faço a mesma coisa, tá? Eu pego 1/3 normalmente da minha conta de luz e coloco aqui. Então eu vou colocar R$50. Eu vou colocar aqui transporte também. Por quê que eu coloco transporte? Porque eu preciso me locomover a serviço. Então, às vezes eu pego um ônibus e vou no centro fazer entrega, vou buscar material, ou eu vou no correio largar encomenda, ou eu vou de carro, gasto gasolina, pago estacionamento, ou de moto, ou seja lá como for, o transporte que tem a ver com o meu trabalho, eu preciso fazer um planejamento e colocar esse valor aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui algum valor de transporte. Eu coloquei aqui um valor de R$200, levando em consideração que isso aqui seja R$50 por semana. É porque é um exemplo, tá? Porque se eu for me locomover de carro, tem gasolina, tem estacionamento, talvez chegue isso. Talvez se eu for de ônibus 2 vezes para semana no centro, isso aqui não vai chegar a 200, né? Num mês, vai dar bem menos. É por isso que tu tem que conhecer os teus números. Porque quando tu colocar esse item na lista transporte, tu vai prever, olha, eu vou no centro 2 vezes por semana. 3 vezes por semana, que não é o ideal, tu ir tantas vezes, tá? 1, 2 vezes, eu acho que funciona bem 2 vezes. Tu vai uma no início da semana, outra mais pro final, organiza as tuas compras e as tuas entregas sempre nesses dias, pra tu não ficar parando a produção muito tempo, toda hora, né? Então tu vai, e eu vou colocar um valor fictício de R$200, tá? De transporte. Aí eu coloquei aqui manutenção das máquinas, a gente tem que prever isso. Vou só botar máquinas aqui. Que é a manutenção das máquinas, tá?
Eu faço assim a manutenção das minhas máquinas. Cada máquina me custa R$ 120 para manutenção, que elas são eletrônicas. Eu hoje tenho 3 máquinas. Então isso aqui, 3 máquinas a 120 dá R$ 360, tá? Isso aqui, se eu fizer manutenção uma vez por ano, vai ser 360. Eu vou colocar aqui que eu faço 2 vezes por ano, dá 720. Então, eu sei que nas minhas 3 máquinas, 2 manutenção por ano, eu vou gastar R$ 720. Eu vou dividir isso aqui por 12 meses. Por 12 meses. E aí eu vou ter aqui um gasto de R$ 60 com manutenção de máquina previsto de custo em cada mês. Então, se tu tem 1, 2, 3, 4, 5, quanto é a manutenção das tuas máquinas? Vai fazer uma vez por ano? 2 vezes por ano? Então, tu vai pegar o valor que tu achou aqui no teu cálculo de manutenção de máquina, vai dividir por 12 e vai colocar aqui no teu cálculo mensal o valor que tu achou lá de quanto que vai estar previsto para a manutenção das máquinas. Isso aqui depois tem que estar também no nosso capital de giro. A gente vai chegar lá. Estamos recém no primeiro módulo. Mas isso aqui eu gosto de prever lá, porque independente se isso aqui entra ou não, eu tenho que ter esse valor em caixa, porque eu não posso ficar com a máquina estragada e não ter dinheiro para consertar. Mas a gente vai chegar lá. Deixa eu ver, manutenção das máquinas. Aí aqui, ó, eu tenho um plano de celular, porque eu não posso, de repente, sair pra rua fazer uma entrega e não conseguir falar com uma cliente, porque eu não posso ligar, ou porque eu não tenho internet, enfim, né? Pega um pouco mal isso aí. Então eu tenho um plano de celular que eu tenho um plano controle, é R$ 65 por mês. Então tá aqui meu plano de celular. Internet é a mesma coisa lá com aluguel e com a luz, tá? Eu coloco a metade da minha internet aqui, porque eu divido, né, metade para uso doméstico, metade para o ateliê, porque meu negócio depende de internet, eu vendo pela internet. E vou colocar aqui também MEI. Eu vou colocar MEI, tá? O MEI é 55, se eu não me engano. Aí tu tem que ver aqui, ó, se tu paga o MEI, só o DAS do MEI, tu vai colocar 55. Se tu paga o DAS e mais o carnê de complementação lá pro INSS, tu vai adicionar aqui mais os 5% do salário mínimo, tá? Ou do salário que tu paga lá a contribuição. Por exemplo, quer me aposentar com R$ 2.000. Ficou... Eu vou apagar aqui para colocar mais para cima, tá? Então eu vou voltar nessa parte do MEI aqui para continuar a explicação. Então, anota tudo isso aqui, ó. Né? Por que eu coloquei esse valor de aluguel? Por que eu coloquei esse de energia? Por que eu coloquei esse de transporte? Da manutenção das máquinas, do plano que eu uso no celular, da internet que eu dividi com o consumo da casa. Deixa eu apagar aqui pra gente dar continuidade. Então isso aqui são coisas que se eu vender ou se eu não vender, eu vou ter que pagar isso aqui para o meu ateliê se manter, para no outro mês eu conseguir trabalhar de novo. Então eu preciso colocar isso aqui, né? Isso tem que estar previsto, é assim que as empresas funcionam, tá? E nós somos uma pequena empresa, também temos que pensar desse jeito. Então vamos continuar aqui do MEI. Vou só colocar aqui para cima. O MEI é 55, não sei quando tu vai estar assistindo esse vídeo, se ainda vai ser esse valor, mas se tu paga a complementação do MEI para aposentadoria, porque não é um assunto, mas o MEI ele não aposenta por tempo de serviço, tá? Se tu pagar só o DAS do MEI, ele vai aposentar por idade. Para ele valer como tempo de contribuição, para aposentar por tempo de serviço, tu tem que pagar o carnê de complementação do INSS. Eu vou fazer só uma explicação rápida aqui, porque ele não é o assunto, mas é que acho que é legal a gente saber sobre isso, né? O carnê do INSS, para quem paga como autônomo, tá? Ele é 5% do valor que tu quer pagar de contribuição. Se tu paga o carnê sobre o salário mínimo, ele vai ser 5% do salário mínimo.
Se tu paga sobre outro valor, daí tu vai pagar, quero me aposentar com R$2.000, tu vai pagar 5% de R$2.000 de guia de contribuição lá para o INSS. Só que o carnê de complemento do MEI, ele vai pegar os 5% do valor que tu quer pagar e vai descontar a taxa do DAS. Então vai ser a diferença dos 5% para a taxa do DAS é o carnê de complementação. No total, somando o complemento mais a taxa do DAS, vai dar os 5% de contribuição do INSS, tá? Então, se tu resolver pagar isso aqui, ou se tu estiver pagando como autônomo, já migra para cá para poder ter o teu CNPJ, tu vai pagar mais ou menos, eu calculei aqui um valor, eu coloquei aqui nos cálculos um valor, tá, não coloquei porque eu pago como microempresa, mas aí vai ser, quanto que tá o salário mínimo? Vai ser 1.000, bom gente, aí tu vai pegar o valor que der lá, eu não sei também, né, mais ou menos R$180, vamos supor que seja isso, tá? E aí tu vai colocar nos teus custos fixos lá esse valor todo mês, porque tu vai precisar pagar. Se tu tiver MEI e se tu tiver esse carnê, independente se tu vendeu ou não, tu vai precisar pagar isso aqui. Eu vou colocar nos meus cálculos o que eu pago pro contador, tá? Porque a minha empresa, eu era MEI, hoje eu sou microempresa, então eu não pago mais a taxa do MEI, nem no carnê de complementação, eu pago a mensalidade do contador. Então vamos colocar aqui o que eu tô usando. Ó, aluguel 400. Vou tentar botar pequenininho aqui para caber tudo. Botar coisa de gaúcho, né? Ó, energia. Eu coloquei 50. Transporte. Eu coloquei 200. Então isso aqui vai pegar e vai colocar os teus números, tá? Eu vou colocar o contador aqui, tá? Mas pode ser o MEI, contador. Eu pago 280, então já coloquei aqui esse valor. Manutenção das máquinas. Coloquei 60. Celular. 65. Internet. 70. Então eu cheguei aqui na minha soma desses itens, tá? Num valor de R$1.125. Se eu ficasse só com esse valor aqui, R$1.125 é meus custos fixos. Eu já vou dizer para vocês o que pode ser adicionado a isso ainda, tá? Outras coisas que tu pode adicionar. Então, eu pegando esse 125 e dividindo por 108 horas, lembra que a gente viu lá que a gente dividiu o nosso salário também por 108 horas, que era o tempo que eu ia estar produzindo. Então, tu pega aquele tempo de produção e traz para cá também, tá? É o tempo de produção. Ele paga tudo aqui. Então, eu vou pegar 1.125, vou dividir isso aqui por 108 e eu vou ter o valor por hora de 10,41. Então, eu já consegui aqui achar dois indicadores do meu preço de venda por hora, que esses dois são por hora, né? Então, eu vou ter 13,88 de mão de obra por hora e 10,41 de custos fixos por hora, tá? Mas aqui, que nem eu disse, isso pode variar muito de uma pessoa para outra. Por quê? O que mais a gente pode colocar aqui? Deixa eu apagar aqui, que eu já vou dar outros exemplos de coisas que são realmente importantes para vocês verem o quanto é importante a gente calcular certo e a gente não dar os nossos produtos de graça para os outros, tá?
O que eu posso colocar aqui, ó? Frete. Às vezes eu preciso comprar muito pela internet. Então vamos supor, toda semana eu gasto com frete. Eu posso aqui começar a fazer uma análise e anotar quanto que eu estou gastando de frete e fazer uma média e colocar essa média nos meus custos fixos. A média de frete. Vamos supor que eu gaste, sei lá, gente, R$150 de frete por mês. Tá? Fiz uma média ali, mais ou menos pelo que eu tô acostumada a comprar. Eu vou lá e vou colocar isso aqui nos meus custos fixos, porque daí eu posso me planejar para fazer determinados números de compras durante o mês, sabendo que o frete está no meu preço de venda, né? Tá incluso no meu preço de venda. Porque assim, às vezes a gente compra só tecido, tá? Comprei tecido. Comprei 10 metros de tecido e paguei R$30 no frete, vamos supor, tá? Aí, Carla, é só pegar e colocar mais R$3 em cada metro. Mas aí outro dia eu quero comprar 20 metros e dar 35, porque depois de um peso ali não aumenta muito. Aí como é que eu calculo isso? Toda hora eu tenho que estar botando um preço diferente no tecido? Não vai dar certo. Ou se eu quero comprar tecido mais manta, o que eu coloco para cada um? Eu vou colocar um... Como é que eu vou dividir, né? Divido igual, depois minha compra já vai ser diferente. Então funciona melhor se tu prever um valor fixo por mês de frete. Isso assim, porque tem muita gente que não encontra muito material na própria cidade e precisa recorrer ao frete com mais frequência. Eu uso muito comprar, tá? Pelo frete, assim. Mas eu me organizo para comprar, por exemplo, de repente em algum lugar, comprando um número X de valor, eu não pago frete. Ou compro pelo Mercado Livre, né? Porque também tem algumas condições lá de que tu não paga o frete. Então, assim, a gente tem que sempre avaliar isso aí se compensa ou não, ou como fica melhor para nós, dependendo da nossa frequência de compras online. Outra coisa, 13º. 13º. Vamos supor, né, o nosso salário lá de R$1.500. Eu vou dividir isso aqui por 12, que são 12 meses, né? Quanto fica para cada mês? Vai ficar R$125 por mês de 13º. Então eu posso incluir isso aqui nos meus custos fixos e ter a disciplina de separar esse dinheiro todo mês para que eu tenha no final do ano o meu 13º. Eu posso incluir também aqui férias, né? Quanto que tu vai pegar mais um salário para férias, mais com adicional de férias, como se fosse uma empresa mesmo. Aí tu vai calcular quanto que dá e de repente vai colocar mais 125 aqui, vamos supor, sem o adicional, tá? Então tu já vai ter só aqui mais R$250 de custos fixos. Então tu tem que colocar tudo na balança. Por quê? Porque a gente só na conta anterior a gente já tinha achado R$10,40 só de custos fixos por hora. Então se eu colocar mais décimo, mais férias, mais frete, tudo isso vai aumentando. Daqui a pouco meu custo fixo está em R$15 por hora por causa que eu previ esses custos aqui, esses ganhos e tudo, que eu acho que isso aqui tem que estar incluso, tá? É importante a gente pensar nisso, é importante a gente pensar no MEI, né, formalizar o negócio, é importante a gente pensar na aposentadoria. Então, aumenta um pouco o custo pagar o carnê de complementação, mas ele está contando como tempo de serviço, sabe? Vale a pena a gente pensar nisso. Carla, isso vai deixar meu produto muito caro. É o preço que tu tem que vender, sabe? Porque se tu baixar o teu preço para que vamos abordar um pouquinho esse assunto, embora não seja precificação exatamente. Porque assim, por exemplo, tu vai calcular um preço de um produto que tu tem que vender por R$150.
Aí tu vai lá e diz assim, ah, mas as pessoas não vão pagar 150 porque é muito caro, porque não sei o quê. Eu não concordo com isso, tá? Eu acho que tem público para tudo. A diferença de um produto vender a 150 ou de um produto vender a 15 reais é o posicionamento de mercado e o público com quem tu está conversando. Tu não vai simplesmente soltar um produto de 150 reais sem construir uma comunicação em cima dele, sem construir um posicionamento, sem saber com quem tu está falando. O público-alvo já entra toda uma questão de marketing, posicionamento, vendas, que não é a função desse curso de finanças, mas né, só para levantar aí essa ideia. Tu não vai pegar o produto que tu deveria vender por 150 para estar incluindo todos esses teus custos e tudo isso que tu precisa ganhar com o teu produto e vender ele por 100, porque é os preços que as pessoas aceitam pagar, porque daí tu tá sacrificando o teu negócio, tu tá trabalhando sem margem de lucro, quando vê até sacrificando o teu próprio salário para poder vender esse produto por 100. E as pessoas que não teriam condições de comprar aquele produto vão poder comprar porque tu baixou o preço. Então, assim, até as pessoas que não podem comprar o nosso produto valorizam ainda mais o nosso trabalho. Porque tudo que é mais escasso, tudo que é mais difícil, tudo que precisa de um esforço, é mais valorizado, né? Então, se eu tenho um produto que eu quero muito, eu preciso fazer um esforço para conseguir, aquele produto acaba tendo um valor percebido muito maior para mim. Então, a gente tem que cuidar disso. Não vai sacrificar teu salário, não vai sacrificar tuas férias, 13º, não vai deixar de fazer um MEI ou pagar um carnê do INSS, porque isso vai aumentar teus custos, né? Esse aqui é só o primeiro passo, a gente precisa enxergar tudo isso. Só que a gente só consegue entender a importância de definir um posicionamento porque a gente começa a enxergar esse tipo de coisa quando vai calcular o nosso produto. Tá? Então essa aqui foi a aula sobre custos. Não passa para a próxima aula sem calcular os teus custos fixos, levando em consideração que tudo que eu trouxe aqui são exemplos, e aí tu vai sentar e vai pensar nos teus números, tá? O que faz sentido para o teu próprio negócio. O teu custo fixo pode ser maior do que o meu, ou pode ser menor do que o meu, mas não quer dizer que não significa que esteja certo ou errado. Tá? Vai depender realmente da dinâmica e de como o teu negócio acontece. Então faz esses cálculos que a gente já vai para a próxima aula.